No terreiro rachado do sertão, um homem é pregado numa cruz como bicho, só porque teve piedade de quem apanhava e passava fome na fazenda do coronel. O povo é obrigado a assistir. O coronel ri e promete: hoje eu mato a compaixão. Só que ele não sabe de uma coisa. Lampião já está ali perto, olhando tudo. E quando ele decide agir, não sobra reza nem dinheiro que compre perdão. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol ainda nem tinha subido direito, mas o calor já vinha de ruma, subindo do chão esturricado, como se a terra respirasse fogo. No terreiro de barro batido da fazenda Carnaúba, ali pros lados de Vila Bela, tinha uma cruz tosca, feita de madeira grossa, amarrada com couro cru e corda de caroá, fincada no meio da arrumação como se fosse altar de desgraça. E nela, preso pelos pulsos e pelo peito, estava Zé Nabor, capataz de confiança, macho véi acostumado a peia e a serviço bruto, agora com o rosto inchado, a boca rachada e os olhos queimando de sede. Ao redor, jagunço não faltava. Eram uns 15, tudo de cartucheira atravessada no peito, rifle apoiado no braço, cara fechada de cabra invocado que gosta de mandar em pobre. Tinham também os vaqueiros, as mulheres, uns matutos de mãos calejadas, menino miúdo agarrado na saia da mãe. Todo mundo obrigado a ficar ali, em roda, assistindo. Ninguém queria estar. Mas quando o coronel chama, quem é que diz não? O povo só baixava a cabeça, encabulado, com medo até de tossir. O coronel Assis Dourado apareceu na varanda do casarão, limpando as unhas com a ponta de um canivete, devagarinho, como quem saboreia a própria maldade. Chapéu bom na cabeça, botina bem engraxada, anel brilhando no dedo. Era homem de fala mansa e riso curto, desses que parecem educados na frente e por trás fazem desmantê-lo sem pestanejar. Olhem bem, seus abestados. A voz dele correu pelo terreiro, firme, de dono. Olhem bem para esse cabra aí, Zé Nabor, capataz. Homem que comia na minha mesa, bebia da minha água e ainda assim resolveu arengar com as ordens da casa. Zé Nabor tentou levantar a cabeça, mas o peso do corpo puxava os ombros para trás e as cordas mordiam como dente. Ele engoliu seco. A garganta parecia cheia de areia. Coronel. A voz saiu baixa, rouca, mais sopro que palavra. Eu só fiz o que achei justo. Justo? Não diga. O coronel soltou uma risada curta, sem alegria nenhuma. Justiça é a minha vontade aqui, fi de rapariga. O resto é conversa de feira. Um jagunço trouxe um cantil e derramou-lhe um fio d'água no chão, na frente do capataz, só para mostrar. A água sumiu no barro em segundos. Zé Nabor acompanhou com os olhos, como se a alma tivesse ido junto. O coronel desceu 2 degraus da varanda, ficando mais perto do povo, como quem quer que todos sintam o bafo da ameaça. Vocês estão vendo esse troço? Ele apontou para a cruz. Isso aqui é para servir de exemplo, porque tem gente que anda ficando mole. Piedade demais. Compadecimento demais. Eita peste, é cada conversa que eu ouço. Ele caminhou em círculo, arrodeando a cruz, como se estivesse avaliando o gado no curral. Zé Nabor achou bonito aliviar serviço de gente que me deve. Achou bonito passar a mão na cabeça de quem tem dívida no meu armazém. Achou bonito mandar menino para casa antes da hora, esconder atraso de roça, fechar os olhos para nego que fugia para não pagar o que comeu. Piedade. Ele cuspiu a palavra no chão. Piedade é a mãe da desobediência. Um murmúrio baixo correu pela roda. Alguém tentou falar, mas a mulher do lado puxou pelo braço. Se avexe não! E o silêncio voltou do jeito que o coronel gostava. Pesado, grudado, sem coragem.
Zé Nabor fechou os olhos por um segundo. A imagem de uma moça veio como facada mansa. Fulou de Sinhá Rita, a noiva que ele tinha perdido anos atrás, quando o coronel tinha arrumado outro casamento para a moça, por interesse de terras. Amor perdido não faz barulho, mas rói por dentro que só. E ali, pregado naquela cruz, ele entendeu que o coronel não estava punindo só a piedade, estava punindo qualquer lembrança de humanidade que ainda restasse. Eu vi criança apanhando por causa de um punhado de milho, coronel. Zé Nabor falou, e a voz saiu com mais força do que ele esperava. Vi mulher parindo e no outro dia já no eito. Vi velho com febre sendo cobrado como se fosse bicho. Eu não aguentei, não. O coronel parou. Virou o rosto devagar, como quem ouve uma blasfêmia. Ave Maria, ele disse, e o tom parecia até de reza, mas era veneno puro. Então quer dizer que, além de tudo, tu ainda se acha melhor do que eu? Um jagunço deu um passo à frente, ansioso por bater. O coronel ergueu a mão, controlando. Hoje eu vou matar isso aí. Ele apontou para o peito de Zé Nabor. Vou matar essa compaixão. Porque compaixão em terra de homem grande é traição. E traição se paga no couro. O coronel fez sinal, e 2 homens trouxeram um feixe de vara e um chicote de couro. O povo prendeu o ar. Uma mãe tapou os olhos do menino, mas o menino se soltou, curioso e apavorado. Não precisa, Zé Nabor tentou dizer, mas a palavra se perdeu. A primeira lapada estalou no ar como tiro seco. Zé Nabor mordeu a própria língua para não gritar, mas o corpo tremeu inteiro. A segunda veio em seguida. E a terceira. Eita gota serena, era pancada para arrancar não só carne, mas dignidade. O coronel observava como quem assiste a uma conta ser cobrada. E presta atenção, mói de gente. Ele falou alto, para a roda toda ouvir. Isso aqui vai piorar quando o sol estiver no meio do céu. Ao meio-dia, quando o calor tiver de rachar cabeça, eu vou deixar esse cabra aí exposto. E vocês vão ver o que acontece com quem esquece quem manda. No canto do terreiro, perto da cerca, um cachorro magro rosnou e se encolheu. Uma galinha bateu asa e correu. O sertão inteiro parecia saber que ia dar ruim. E foi nesse instante, quando o chicote ainda fazia eco no vento quente, que uma sombra se mexeu por trás dos mandacaros. Quase nada. Um risco escuro camuflado na caatinga, do jeito que só quem vive de estrada sabe fazer. Um olho atento, uma respiração controlada. Um homem agachado com um rifle encostado no braço. Virgulino Ferreira, Lampião, já estava ali perto. Não chegou depois. Não soube por último. Ele tinha vindo por causa de dinheiro e fuxico de coronel. Mas agora via, com os próprios olhos, um capataz crucificado no terreiro por ter tido piedade. E aquilo cutucava 2 coisas que Lampião não deixava quietas: a fama e a raiva. Ao lado dele, mais atrás, 2 cangaceiros esperavam o sinal, quietos feito onça. Um deles cochichou baixinho, quase sem mexer os lábios. Eita peste! É o coronel Assis mesmo. Macho véi tá se achando dono até de alma. Lampião não respondeu de primeira. Só ficou olhando, medindo o terreiro, contando o jagunço, vendo a posição da casa, o caminho do curral, a porta do armazém. O cangaço não era só bala, era cálculo, era tempo, era saber a hora. Ele apertou a mandíbula. A mão dele, firme, encostou no cabo do punhal. Se esse coronel quer fazer espetáculo, Lampião murmurou, com a voz baixa e fria. Vai ter espetáculo, só que do jeito que ele não tá esperando. E como se o sertão tivesse ouvido, uma reza começou lá no fundo da roda, sussurrada por uma velha. Deus nos valha! Mas naquele terreiro, naquele exato momento, quem já tinha decidido descer do mato e entrar na história não era santo nenhum. Lampião piscou uma vez, sinal curto, e os homens dele começaram a se mexer, um por um, sem barulho, arrodeando a fazenda por dentro da caatinga, como sombra que não pede licença.
A manhã seguiu, e o coronel continuou rindo, sem perceber que dali para frente, cada passo dele ia ser puxado por uma linha invisível. A mesma linha que puxa a desgraça para cima de quem confunde poder com impunidade. Aquela reza baixa, quase sem voz, se perdeu no vento quente do terreiro, e foi aí que a cena pareceu dar uma respirada. Só uma, como se o sertão inteiro puxasse o ar antes da pancada maior. O coronel ainda estava de peito estufado, achando que mandava até no destino. E Lampião, ali no mato, já tinha decidido. A história ia correr, e ia correr feio. E é nessa hora que a narrativa vira a chave, como quem abre a porteira para o caso começar de verdade. Você está no canal Tempo de Cangaço. Diz aí nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo. Do interior ou da capital, do sertão ou do litoral. E já mete o dedo no like, porque o que aconteceu nesse terreiro, meu irmão, não foi conversa de fuxico, não. Foi daqueles episódios que o povo conta em voz baixa, em feira, em porta de igreja, com medo de chamar desgraça. Agora presta atenção. Isso não é só uma história de coronel ruim e cangaceiro valente. Aqui tem vingança, tem traição, tem amor perdido que ainda sangra por dentro, tem dinheiro comprando silêncio e tem um homem, Lampião, que sabia usar o próprio nome como arma. O coronel Assis Dourado achava que cruz era para humilhar pobre e apagar a coragem dos outros. Só que ele fez a besteira maior. Montou um espetáculo bem no dia e no lugar em que Lampião já estava rondando, farejando notícia e moeda. Eita gota serena! O sertão tem regra. Quem pisa demais na garganta do povo, uma hora tromba com alguém mais danado do que ele. Agora sim, se avexe não, porque o próximo capítulo vai mostrar como essa cruz foi armada, quem traiu quem por dinheiro e por que um amor antigo virou combustível para uma vingança que ninguém conseguiu segurar. O vento quente que vinha do terreiro levou embora a reza da velha, mas deixou no ar outra coisa. O cheiro de medo misturado com raiva. E o coronel Assis Dourado, do alto do seu orgulho, nem desconfiava que a cruz que ele levantou ia virar um marco, desses que o povo usa depois para medir o antes e o depois. A fazenda Carnaúba não era só uma casa grande com varanda e parede caiada. Era um mundo inteiro, fechado por cercas, medo e conta anotada em caderno. Quem mandava ali não era lei de cidade, não. Era o coronel Assis Dourado, homem de nome, desses que apertava a mão do delegado quando convinha, mandava recado para o subdelegado quando precisava e dava agrado para cabo de destacamento só para garantir que a volante olhasse para o outro lado na hora certa. A fortuna dele vinha de 3 coisas que, no sertão, valiam mais do que palavra: terra, gado e gente trabalhando. O gado era contado de cabeça, em lote que passava pelo curral feito rio de osso e couro. A terra era medida no olho e defendida no rifle. E a gente era presa por dívida. No armazém da fazenda, colado no casarão, tinha sempre um vaqueiro ou outro esperando o fiado. Um punhado de farinha, um naco de charque, 1 litro de querosene, fumo de rolo, sal, um pano para remendar roupa, remédio para dor. Tudo entrava na caderneta, com letra miúda e conta grande. Quando chegava a época de acerto, o acerto nunca fechava para o lado do pobre. O coronel botava na ponta do lápis o que queria e pronto. Quem reclamasse, levava a peia ou era mandado embora sem nada. E no sertão, ser mandado embora sem nada era ficar largado, tô lascado, no meio do mundo. E tinha mais: dinheiro vivo. Não era todo dia que se via nota circulando naquelas bandas. Mas na Carnaúba, vez ou outra, aparecia. Principalmente quando o coronel ia pagar jagunço e comprar munição. Ele guardava o grosso num cofre de ferro pesado, escondido num quarto de trás, trancado com 2 chaves, uma com ele e outra com o homem de confiança. E aquele dinheiro tinha destino certo: manter a cerca armada e o povo quieto. No alpendre, à noite, a conversa era sempre a mesma. Os jagunços comiam carne,
bebiam café forte e falavam das redondezas como quem fala de propriedade. A estrada é nossa, a feira é nossa, aquele sítio ali se apertar entrega. Quando alguém trazia notícia da cidade, vinha junto o fuxico de política e de padre. Missa, promessa, novena e até romaria. O coronel gostava de aparecer nessas coisas, bem vestido, doando vela, dando esmola pequena com mão grande. Era o tipo de homem que se ajoelhava na capela de dia e mandava bater em gente de noite. E foi justamente por isso que a cruz no terreiro não era um impulso. Era método. Assis Dourado vinha juntando ódio por dentro fazia tempo. Não era só pela piedade do capataz. Aquilo era a faísca. O fogo mesmo vinha de mais longe, de quando ele começou a sentir que o nome dele já não assustava como antes. O sertão mudava devagar, mas mudava. Tinha povo indo para a feira e voltando com história de cangaceiro. Tinha gente dizendo em voz baixa, Lampião passou por perto. Tinha cantador em porta de venda rimando valentia e desgraça. E o povo, abestado ou não, adorava uma história que humilhasse Coronel. E o coronel, que vivia de ser respeitado, ficou com aquilo entalado. Ele não era besta. Sabia que não dava para enfrentar cangaço de peito aberto sem amparo. Então, fazia o que sempre fez. Comprava caminho. Quando precisava, mandava recado para a cidade. Uma gratificação para o delegado, uma ajuda para o destacamento, um favor para o escrivão, um almoço para o padre. Quem tinha dinheiro tinha ponte, e quem tinha ponte atravessava o rio sem se molhar. Só que o dinheiro também compra traição, e foi aí que a carnaúba começou a apodrecer por dentro. Na fazenda, o homem que mais corria atrás de agradar o coronel era Aprígio, um jagunço velho, de olho miúdo e coração azedo. Aprígio tinha subido na vida na base do sim senhor e da lapada. Gostava de aparecer, de mandar em vaqueiro, de humilhar matuto. Mas tinha uma coisa que ele não engolia: Zé Nabor ser respeitado. Zé Nabor era capataz porque sabia trabalhar e sabia mandar sem precisar gritar demais. Era duro, mas era justo no jeito do sertão. Era daquele tipo que resolvia briga antes de virar sangue, e isso para jagunço que vive de sangue é ofensa. Aprígio queria o lugar dele, queria a chave do armazém, queria o ouvido do coronel. E o coronel, que enxergava a fazenda como tabuleiro, percebeu que era uma chance. Derrubar Nabor, fortalecer o medo e ainda mostrar para todo mundo, principalmente para o povo que cochichava nas feiras, que ali quem mandava não tremia para nada. O estopim veio num domingo, depois da missa pequena na capelinha da propriedade. O padre falou de Judas, falou de traição, falou de pecado. O povo escutou com a cabeça baixa. O coronel, na primeira fila, fez o sinal da cruz e saiu com cara de santo. Atrás dele, Aprígio cochichou no ouvido certo, do jeito certo, na hora certa. Coronel, não é por nada não, mas seu capataz está ficando mole. Tá passando pano pra cabra devendo, tá aliviando o castigo. Aprígio soltou devagar, sem pressa, como quem não quer, mas quer. Daqui a pouco esse povo se assanha. Eita, aí a carnaúba vira terra de ninguém. Assis Dourado não respondeu na hora. Só apertou o rosário no bolso, como se fosse arma, e caminhou até o alpendre. Mandou chamar Zé Nabor. Quando Nabor chegou com o chapéu na mão e a cara suada de trabalho, o coronel já tinha o veredito pronto, mas queria ouvir o sim de submissão. É verdade, Nabor, que tu tá facilitando para esse povo? Perguntou com calma, calma de cobra. Nabor respirou fundo. Se ele negasse, virava covarde. Se confirmasse, virava alvo. Mas a vida dele já vinha sendo feita dessas escolhas. Coronel, eu só não deixei bater em menino doente. Só não deixei mulher parida ir pro eito no outro dia. Só isso. Ele segurou firme o olhar. O sertão é duro demais pra gente piorar. O coronel ficou em silêncio. E o silêncio dele era mais perigoso do que grito.
Depois soltou uma frase que gelou o alpendre. Então tu tá dizendo que eu sou injusto na minha própria casa? Naquele instante, Nabor entendeu que não tinha volta. E Aprígio, ali atrás, com a cara de "tô é besta", já se via com o chicote na mão e a chave do cofre no bolso. A ordem veio sem espetáculo. Primeiro, amarrar, levar para o depósito, tirar do caminho. Só que durante a noite, o coronel mudou o rumo, porque ele queria mais do que punir um homem. Queria ensinar todo mundo a não ter piedade. E assim, ao invés de sumir com Nabor longe, ele decidiu levantar a cruz no terreiro diante do povo, para virar falação, para virar medo, para virar controle. O que ele não calculou, e vixe Maria, era o erro, é que falar demais no sertão é igual bater lata em mata fechada. Sempre tem ouvido escondido. Na mesma semana, um coiteiro tinha ido e voltado de uma venda na estrada e ouvido conversa atravessada, que o coronel estava pagando jagunço com nota alta, comprando munição, esperando visita ruim. Quem ouviu isso e guardou, guardou porque sabia que valia dinheiro. E quem paga por notícia boa, às vezes paga com bala. Lampião já rondava essas bandas por causa desse rumor. Não por bondade, mas porque o cangaço vivia de informação e de moeda. E naquele amanhecer do mato, ele viu com os olhos o que o rumor não dizia. Viu um homem crucificado. A cruz então deixou de ser um castigo de fazenda e virou uma afronta pública. E afronta, no sertão, é convite para a guerra. Lampião, escondido na caatinga, terminou de contar os jagunços. Olhou o casarão, olhou o armazém e, por trás de tudo, percebeu um detalhe que só quem vive de estrada aprende. Aquela fazenda estava organizada demais, como se esperasse ataque. Ele não disse nada para os homens ainda, só levantou a mão pedindo silêncio. E no terreiro, o coronel continuou falando de traição e compaixão, como se fosse dono até da palavra, sem saber que, por causa do dinheiro e de um jagunço invejoso, ele tinha acabado de criar o inimigo mais perigoso, a vontade de resposta. A manhã avançou, o calor subiu. E enquanto o povo sofria calado, Lampião começou a arrodear a fazenda por dentro do mato. Não para ver o que dava, mas para decidir onde doía mais. E foi aí que uma pergunta começou a crescer no peito de todo mundo que sabia ler o sertão. Quem, dentro da carnaúba, ia abrir a porta por interesse? E quem ia fechar por medo? O calor foi subindo de mansinho e o terreiro virou uma panela tampada. O povo já não sabia se olhava para a cruz ou para o chão. E o coronel, quanto mais via silêncio, mais se sentia grande. Só que silêncio de sertão, muitas vezes, não é obediência, é espera. Zé Nabor sempre foi homem de serviço. Não era de fazer discurso, nem de arengar por besteira. Aprendeu cedo que no sertão, palavra demais vira motivo de bala. Mas também aprendeu outra coisa com Painho, lá atrás, ainda menino. Quando o mundo todo aperta o pescoço do mais fraco, alguém tem que afrouxar o nó, nem que seja só um dedo. Ele tinha virado capataz porque conhecia a terra e conhecia a gente. Sabia o tempo da roça, a hora da apartação do gado, o jeito certo de puxar uma reis sem machucar e o jeito errado de humilhar um cabra até ele virar bicho. Zé Nabor era duro, sim. Dava bronca, botava ordem, cobrava trabalho. Mas tinha um limite. E esse limite tinha nome, rosto e memória. Fulô. Fulô era apelido, desses que o povo dá quando a pessoa parece trazer cheiro de flor para dentro de casa. Ela não era filha de coronel nem moça de seda. Era de família pobre, mas decente, e tinha riso fácil, olho vivo e coragem quieta. Zé Nabor e Fulô se gostavam desde moço. Era um amor sem poesia de livro, mas com promessa de vida. Juntar dinheiro, comprar uns bichinhos, levantar uma casinha num canto, viver de roça pequena e paz. Só que paz, na fazenda Carnaúba, era artigo que o coronel vendia caro. Assis Dourado reparou na Fulô e reparou no jeito que Zé Nabor, mesmo matuto, tinha respeito do povo. "E coronel,
Quando enxerga respeito que não vem dele, já fica com o sangue ruim. Aconteceu do jeito mais comum e mais injusto. Num dia de feira, o coronel convidou a família de Fulô para conversar. Conversa de alpendre, café servido, palavra doce, falou em proteção, falou em melhor destino, falou que a moça merecia mais do que capataz. A família encabulada ouviu e saiu devendo favor. Em pouco tempo, Fulô apareceu prometida a um primo distante do coronel, um sujeito metido a importante, com terra pouca, mas nome de família. Foi um casamento sem festa grande, mas com peso. Fulô chorou calada e Zé Nabor engoliu a raiva como quem engole espinho. Desde então, ele passou a viver com um buraco no peito, buraco que o serviço não tapava. E talvez tenha sido por isso, por esse buraco, por essa perda, que ele começou a olhar para os outros com um tipo de cuidado que o coronel não entendia. Como se, cada vez que ele via uma injustiça, fosse a própria Fulô sendo arrancada dele de novo. Na Carnaúba, a vida dos trabalhadores era uma roda que só girava apertando. Tinha gente morando em casa de taipa, com mói de roupa remendada, menino com barriga roncando e mulher carregando lata d'água na cabeça, quilômetros de distância. Quando alguém adoecia, a doença era tratada com chá e reza, porque remédio custava caro e o armazém anotava tudo na caderneta. E dívida, ali, era corrente. Zé Nabor não libertava ninguém de verdade. Ele não era dono de nada, mas ele fazia pequenas coisas que, num lugar de crueldade, viram pecado. Mandava uma mulher descansar quando a pressão caía, botava um menino na sombra, dividia uma rapadura escondida, fingia que não viu um punhado de milho sumir para a panela de uma casa mais lascada. Às vezes, quando o coronel mandava dar peia em alguém por atraso, Nabor dava uma bronca dura e segurava a mão do jagunço. Aprígio via tudo, e Aprígio transformou isso em arma. O jagunço não precisava inventar coisa grande. Bastava juntar pedaço de verdade com um tiquinho de mentira que Coronel engolia com gosto. Ele começou a cochichar no ouvido do homem certo e na hora certa. Coronel, esse Nabor tá se achando, tá chamegando com o povo, tá coisando demais, dando confiança. Daqui a pouco tá protegendo fuga, tá fazendo vista grossa para ladrão de armazém. A palavra ladrão foi o veneno mais certeiro, porque dinheiro era a religião do coronel e o armazém era o altar. Na semana anterior à cruz, sumiu uma quantia pequena do caixa. Pouca coisa, mas suficiente para virar escândalo. Um punhado de notas e moedas, nada que quebrasse a fazenda, mas o suficiente para acender a paranoia. E vixe Maria, num sertão de medo, paranoia vira sentença. Zé Nabor não tinha roubado nada. Ele nem lidava com as contas miúdas do armazém. Aquilo era com o feitor do comércio e com Aprígio ajudando. Mas o coronel queria um culpado que também fosse um recado. E Aprígio queria uma cadeira vazia para sentar. Numa noite, chamaram Nabor no depósito do sal. 4 jagunços cercaram e Aprígio ficou ali, de canto, com um sorriso torto. O coronel veio depois, com calma de quem já decidiu. Nabor, me diga uma coisa, ele falou sem elevar a voz. Tu tá do meu lado ou tá do lado dessa ruma de gente miserável? A pergunta não tinha resposta boa. Se dissesse do seu lado, ele traía o pouco de decência que restava. Se dissesse do povo, assinava a morte. Zé Nabor tentou ficar no meio. Coronel, eu trabalho para o senhor, mas o povo é cristão também. Ave Maria, ninguém merece sofrer assim. Quando ele falou cristão, foi como jogar sal na ferida do coronel. Porque Assis Dourado gostava de se ver como homem de fé, mas não aceitava que fé fosse argumento contra o poder dele. Oxente, então tu vai me ensinar religião? O coronel disse e o olhar dele ficou frio. Vai me dizer como é que se trata gente na minha terra? Aprígio deu um passo e entregou ao coronel um embrulho, uma corda nova, grossa e uns pregos de ferro. O coronel pegou aquilo sem pressa, como se fosse só ferramenta de curral. Se tu gosta tanto de compaixão,
Eu vou te botar num lugar onde tu vai ter tempo de pensar nela. Nabor foi amarrado ali mesmo. Levou lapada no caminho, não porque precisava, mas porque jagunço gosta de sentir o mando. A cada pancada, ele lembrava de Fulô. Lembrava do dia em que ela olhou para ele na porta da igreja e não pôde dizer nada. Amor perdido é isso. Fica guardado e aparece quando a vida quer acabar. Na madrugada, levantaram a cruz no terreiro. O coronel mandou chamar o povo, mandou abrir o portão, mandou espalhar a notícia. Queria arrumação, queria testemunha, queria que a fazenda virasse púlpito e ele, pregador do medo. Só que enquanto ele preparava o espetáculo, outra coisa corria por baixo, sem ele ver. Os cochichos. Os trabalhadores murmuravam entre si, baixinho. Nabor não merecia isso. E um vaqueirinho, filho de uma mulher que devia no armazém até o último fio de cabelo, ouviu um jagunço dizer rindo: "Isso vai chamar a atenção, vai. Coronel tá querendo que Lampião apareça pra gente entregar ele de bandeja." O menino arregalou o olho, ficou gelado. Não entendeu o tamanho da coisa, mas entendeu o perigo. E entendeu que ali tinha traição dentro da própria casa. E naquele mesmo instante, no mato, Lampião já farejava que a fazenda tinha cara de armadilha. Não era só a cruz, era a organização dos homens. Era a confiança demais do coronel. Era o jeito como a carnaúba parecia esperar por alguém. O vaqueirinho olhou para o terreiro, olhou para o rosto de Zé Nabor e tomou uma decisão de gente grande, mesmo sendo pequeno. Ele ia correr atrás de quem pudesse fazer o coronel engolir a própria soberba. E quando o sol começou a subir de vez e o coronel anunciou que ao meio-dia ia terminar o serviço, o menino já tinha sumido por trás do curral, ligeiro, feito preá em dia de caçada. Ele não sabia o caminho completo, mas sabia uma coisa: no sertão, notícia que vale vida não anda, corre. E era por ali, pelo rumo seco das veredas, que a história ia mudar de marcha, saindo do terreiro do coronel e indo direto para a boca do cangaço, onde decisão não se toma com caneta, se toma com pólvora. O menino sumiu por trás do curral e o sertão pareceu engolir ele num instante. Só ficou o terreiro, a cruz, o coronel e aquele silêncio pesado de quem sabe que coisa grande está para acontecer. E, enquanto o povo ficava ali, encabulado, a história corria por fora da cerca, na velocidade da necessidade. O vaqueirinho se chamava Tião Pequeno, desses apelidos que o povo dá quando o menino já nasce miúdo e ligeiro. Ele correu por dentro da caatinga do jeito que sabia, sem fazer barulho, pisando onde a terra era mais fofa, arrodeando moita de espinho, desviando de mandacaru como quem desvia de faca. O coração dele batia que nem zabumba em noite de festa, e a cabeça só repetia uma coisa: se eu demorar, o homem morre. Tião não tinha coragem de encarar jagunço armado, mas tinha coragem de procurar quem, naquelas bandas, era ouvido de cangaço. Todo sertão tem um. Às vezes é um vendedor de miudeza, às vezes é um dono de venda, às vezes é um coiteiro que mora num canto escondido e conhece vereda como quem conhece o próprio corpo. Ele foi direto para o rumo da Estrada Velha, perto de um baixio onde passava gente indo para a feira de Serra Talhada. Ali tinha uma venda pequena, meio torta, com prateleira de madeira e cheiro de fumo, rapadura e pé de cana. Era um lugar que parecia comum, mas guardava segredo. Aquele tipo de canto onde o povo fala baixo quando o assunto é coronel, polícia ou cangaceiro. Quando Tião chegou, suado e com a poeira colada na pele, trombou com um homem encostado no batente, chapéu puxado e olho desconfiado. Era Zé Cirilo, conhecido por ser bom de estrada e bom de silêncio. Não era santo, não. Vivia de favor, de notícia, de arrumação. Mas tinha uma regra: não gostava de coronel humilhando o pobre de graça. "Oxente, menino, que desmantelo é esse?" Zé Cirilo perguntou, segurando Tião pelo braço antes que ele entrasse desembestado. Tião mal conseguiu falar. A voz saiu picada, tremendo. "Seu Cirilo."
Tão com Zé Nabor na cruz, no terreiro. Coronel Assis vai matar ele ao meio-dia. Diz que é para acabar com a compaixão. Zé Cirilo não arregalou o olho nem fez drama, mas o rosto dele endureceu, porque ele entendeu na hora o que aquilo significava. Espetáculo em fazenda de coronel não era só castigo, era recado. E recado muitas vezes era isca. Eita peste, ele murmurou. O coronel tá querendo chamar gente. Tião engoliu seco. Ouvi Jagunço falando que é para entregar Lampião, que estão esperando ele aparecer. A palavra Lampião caiu ali dentro da venda como pedra no fundo do pote. Mesmo quem estava no canto fingindo que não ouvia, ouviu. Uma mulher pegou a panela e saiu para o quintal como se tivesse lembrado de algo urgente. Um velho tossiu e virou o rosto para o lado. No sertão, medo tem ouvido. Zé Cirilo fez sinal para Tião ficar quieto e puxou o menino para trás, para o lado de fora, onde tinha menos gente. Tu vai ficar aqui, bichinho, se avexe não. E baixou a voz. Quem decide isso não é tu, mas tua notícia vale. Ele pegou um embornal pequeno, botou dentro um pedaço de carne seca e um punhado de farinha e saiu pelos fundos como quem vai buscar lenha. Só que o rumo dele era outro. Ele sabia onde Lampião estava, porque Lampião já rondava aquela região fazia 2 dias. Não era lenda soprada em vento, não. Era pé no chão. O bando tinha descido de Alagoas por vereda miúda, passando por coito de confiança, dormindo em grota e mato fechado. O motivo era simples e plausível: dinheiro e munição. Tinha chegado informação de que Coronel Assis Dourado ia fazer pagamento grande para os jagunços e comprar cartucho em quantidade, aproveitando a circulação da feira. Onde tem dinheiro circulando, tem gente vendendo informação. E onde tem cartucho, tem interesse de quem vive armado. Lampião não vinha salvar ninguém por romantismo. Lampião vinha porque a região estava quente e a Carnaúba era ponto de poder. E ponto de poder sempre guarda 2 coisas que interessam ao cangaço: recurso e inimigo. Ele estava acampado num lajedo escondido, protegido por pedras e mata rala, com visão boa da estrada e saída fácil, caso precisasse correr. Ali, o bando fazia o que sempre fazia quando a situação era incerta: silêncio, olho aberto, pouca fumaça, pouca conversa. Virgulino estava sentado na sombra de um umbuzeiro, limpando a arma com calma de quem não tem pressa, mas tem destino. O chapéu de couro dele parecia parte do corpo. A roupa, gastando no atrito da estrada, ainda assim carregava aquele jeito de homem que se impõe só de existir. Ao redor, uns poucos cangaceiros de confiança: Cabral, homem fechado que falava pouco e atirava certo; Sabino, mais novo, ligeiro, bom de faro; e Moreno, invocado, que não gostava de ser contrariado. Eles já tinham ouvido fuxico de que o coronel estava se achando. Já tinham ouvido que a fazenda estava com jagunço demais. E Lampião, que não era abestado, já desconfiava de armadilha. Volante, coronel e jagunço, muitas vezes, faziam arrumação juntos. Só que naquele sertão, a armadilha nunca vinha só com soldado, vinha com moeda. E moeda ali tinha nome: pagamento de jagunço, compra de munição, acerto com autoridade. Era dinheiro que o coronel usava para segurar a própria coroa. E Lampião sabia. Se puxasse o fio desse dinheiro, a rede toda tremia. Zé Cirilo chegou pelo mato com cuidado, assobiou baixo, um sinal combinado. Sabino apareceu primeiro, arma apontada, e reconheceu o homem. É ele, capitão, Sabino falou sem tirar o olho. Lampião levantou o rosto devagar. Fale, Cirilo. A voz dele saiu seca, controlada. Cirilo se aproximou e falou no tom de quem carrega notícia pesada. Capitão, o coronel botou o capataz na cruz no terreiro. Diz que é por piedade com o povo. Vai terminar ao meio-dia. Tem mói de gente forçada a assistir. E ouvi jagunço dizendo que isso é para chamar o senhor, para entregar. Moreno cuspiu pro lado. Cabra safado! Rosnou. Quer brincar com fogo?
Lampião não reagiu com explosão. Ele nunca dava ao mundo o gosto de ver a raiva dele antes da hora, mas o olho dele escureceu 1 grau, porque uma cruz no terreiro tinha 2 leituras, e ambas davam problema. Era humilhação pública e era convite. Ele olhou para os homens, depois para o rumo da fazenda, como se enxergasse por cima das pedras. "Quem é o capataz?" perguntou. "Zé Nabor." Cirilo respondeu. "Homem respeitado. Dizem que era noivo de uma moça, Fulô." E o coronel tomou a moça dele no passado. A palavra "tomou" fez o silêncio ficar mais denso, porque aí a história ganhava outra camada. Não era só poder sobre trabalho, era poder sobre vida, sobre amor, sobre destino. Lampião apertou a arma com mais força, mas manteve a voz no mesmo tom. "Então o coronel tá com dinheiro, com jagunço e com soberba." Cabral falou cauteloso, no jeito de quem mede risco. "Capitão, isso tá com cara de espera. Se a gente entrar de peito aberto, a gente se lasca." Lampião concordou com um movimento pequeno de cabeça. Ele não era de entrar em curral fechado, sem antes ver por onde a cerca cedia. "Ninguém vai feito doido, não," ele disse. "Mas também ninguém deixa um homem morrer na cruz só para coronel se achar rei." Moreno soltou um riso sem alegria. "Eita gota! Isso vai dar desmantelo." Lampião ficou de pé. E aí, no gesto simples de levantar, pareceu que o acampamento inteiro se organizou sem precisar de ordem alta. Cada homem já sabia. Quando o capitão levanta desse jeito, é porque o sertão vai ouvir barulho. Ele apontou para o rumo das pedras, desenhando com o dedo um caminho invisível. "Se o coronel está esperando, a gente não chega pela porta. A gente chega pelo lado que ele esqueceu de olhar." E ao dizer isso, Lampião já fazia a cabeça trabalhar. Precisava confirmar quantos jagunços, onde ficava o armazém, onde guardavam cartucho, qual cerca era mais fraca, onde o povo podia se esconder no tiroteio. Resgatar o capataz era uma coisa, entrar numa armadilha era outra. Só que havia um detalhe que o coronel não controlava. Notícia corre mais rápido que ordem. E naquele dia, a notícia tinha chegado no ouvido de quem sabia responder. Lampião chamou Sabino com um gesto curto. "Vá ligeiro, rodeie a carnaúba. Veja quantos homens onde ficam as armas e volte sem se mostrar. Se trombar com volante, corra. Se lascou, volta por baixo do riacho seco." Sabino sumiu no mato. Lampião então olhou para Cirilo. "E o menino?" "Tá na venda." Cirilo respondeu. Assustado, mas inteiro. "Deixe ele quieto." Lampião disse. "Quem meteu ele nisso foi o coronel." O sol subia. O meio-dia vinha chegando como sentença. E lá no terreiro, Zé Nabor ainda estava na cruz, sentindo a vida escorrer devagar, enquanto o coronel contava o tempo como quem conta dinheiro. Lampião respirou fundo, uma vez. E falou baixo, mais para si do que para os outros. "Coronel que acha que compra tudo, acaba descobrindo que tem coisa que não se compra. Eita peste!" E foi com essa frase, simples e fria, que o bando começou a se mexer. Sem alarde, sem grito, um homem pegando cantil, outro ajustando cartucheira, outro conferindo faca. Parecia rotina, mas era o começo do cerco. Porque quando Lampião decide entrar numa história, ele não entra como visita. Ele entra como destino. O bando começou a se mexer sem pressa, mas com um peso no ar que até passarinho sente. O sol foi abrindo caminho por cima da caatinga, e cada minuto que passava era como se a corda da cruz apertasse mais no corpo de Zé Nabor. Do lado de lá, o coronel achava que tinha o tempo nas mãos. Só que o sertão, quando resolve virar, vira de uma vez. Sabino voltou no meio da manhã, surgindo entre as pedras como quem brota do nada. Veio com o rosto suado, a roupa riscada de espinho, mas os olhos firmes. Ele não chegou falando alto. Chegou do jeito que Lampião gostava. Direto, sem embromação. "Capitão, a carnaúba tá cheia." Sabino falou baixo.
tem jagunço no terreiro, tem mais homem no alpendre e tem 2 de vigia no alto do telhado do armazém. Vi arma boa, vi cartucho em ruma e vi uma coisa que tá me encabulando. Lampião não apressou a pergunta. Só olhou. O quê? Tem caminho de cavalo marcado ao redor, como quem ensaiou cerco. E no rumo da estrada tem sinal de gente de fora passando cedo, parando e voltando. Não é vaqueiro, é homem acostumado à ronda. Sabino engoliu seco. Isso tá com cara de arrumação com volante, capitão. Moreno soltou um vixe Maria entre dentes. Cabral coçou o queixo desconfiado. Lampião respirou fundo e não mudou o tom. Então ele não quer só matar um capataz. Quer usar a cruz para puxar meu nome. Zé Cirilo, que ainda estava ali, confirmou com a cabeça. E o povo tá todo no terreiro, capitão. Obrigado a assistir. Se der tiroteio, vai ter correria. Vai ter menino no meio. Essa era a parte que tornava tudo mais perigoso. Volante e coronel, quando queriam armar bote, não se importavam com quem ficava no fogo cruzado. Mas Lampião sabia. O que sustentava o bando não era só bala. Era a rede de coito, de silêncio, de comida deixada na porta. Se a Carnaúba virasse massacre de inocente, o sertão fechava a cara. E sertão de cara fechada mata cangaceiro sem precisar de polícia. Lampião ficou quieto por um instante, ouvindo o vento bater no couro do chapéu e o estalo seco de galho. A cabeça dele trabalhava que nem máquina de engenho, avaliando caminho, risco, tempo e resultado. E como se o destino tivesse decidido apertar a trama, chegou mais notícia. Um homem magro de barba rala surgiu pelo mato com um lenço amarrado no pescoço. Era Totonho do Riacho, coiteiro conhecido por viver na beira de um olho d'água que quase ninguém achava. Ele vinha com a cara assustada de quem tinha visto coisa séria. Capitão, Totonho falou ofegante, mal chegando. Tão dizendo na venda que hoje tem volante mais abaixo, no rumo de Nazaré. Dizem que o delegado mandou uns cabra ficar de butuca, esperando o capitão dar as cara. Égua. Isso tá fedendo a traição. A palavra traição ficou no ar como fumaça. Lampião não gostava de se apressar, mas também não gostava de ficar preso no mesmo lugar. E naquele momento, ele entendeu. A cruz do capataz não era só castigo, era anzol. E o coronel estava com o anzol na água, esperando o peixe grande morder. Só que o peixe grande, ali, sabia nadar. Lampião olhou para os homens dele, um por um. A decisão que ele tomava agora não era só sobre Zé Nabor. Era sobre o nome do bando, sobre o que o sertão ia dizer depois. E sobre um detalhe que mexia com o sangue de todo mundo. O coronel já tinha roubado o amor de um homem no passado. Agora queria roubar o resto, a dignidade e a vida. Escutem bem, Lampião disse baixo, e todo mundo se aproximou, formando um círculo apertado. Se o coronel tá esperando a gente na porta, a gente não dá a porta para ele, a gente dá o lado. Mas tem que ser limpo, rápido e sem o povo pagar a conta. Moreno, impaciente, rosnou. Capitão, deixa eu ir na frente e... Lampião cortou com um olhar. O olhar dele era uma ordem. Se avexe não, Moreno. Coragem sem juízo é caminho de cova. Cabral falou com cautela. E se a volante chegar no meio? A gente não vai estar aqui quando ela chegar, Lampião respondeu. E se chegar, a gente não corre para a estrada. Corre para dentro do mato. Estrada é onde eles querem. Mato é onde a gente manda. Totonho limpou o suor do rosto e ainda soltou meio encabulado. E o coronel tá dizendo que ao meio-dia vai fazer o exemplo e depois vai mandar rezar na capela como se fosse santo. Lampião deu um riso curto, sem alegria. Ave Maria, santo de alpendre. E o tom dele endureceu, pois hoje a reza dele vai ser outra. Mas Lampião não era homem de agir por impulso puro. Ele precisava de um detalhe, uma confirmação final. Onde exatamente estava a cruz? Como era a cerca por trás?
qual ponto tinha sombra e cobertura para entrar sem ser visto e, principalmente, quem dentro da fazenda podia abrir brecha sem querer. Zé Cirilo hesitou, mas falou: "Capitão, tem um vaqueirinho, Tião Pequeno." Foi ele que trouxe o recado. O menino viu o jagunço falando de entregar o senhor. Ele conhece o fundo do curral, sabe onde tem passagem por trás das moitas, sabe onde o coronel guarda as chaves. Lampião ficou olhando para o nada por um segundo, pensando no risco de botar menino no meio. Mas também sabia que, no sertão, menino muitas vezes é a única boca que fala a verdade sem preço. "Traga o menino", ele disse, "mas com cuidado, sem assustar." Zé Cirilo assentiu e se aprontou para voltar. Foi nesse ponto que a história apertou de vez, porque o tempo virou inimigo. Meio-dia não espera, o sol não negocia, e o coronel não ia desistir do espetáculo. Aquilo era o orgulho dele. Lampião deu mais uma ordem, curta, prática. Ninguém come pesado, ninguém faz fogo. Conferir arma, conferir cartucho e separar só os mais ligeiros. A gente vai entrar e sair como sombra. Moreno sorriu de canto, finalmente entendendo a lógica. "Fantasma, né, capitão?" "Fantasma." Lampião confirmou. "E fantasma não bate na porta." Enquanto isso, lá longe na fazenda Carnaúba, o coronel já mandava refrescar o próprio rosto com água e ajeitar a roupa pro ato do meio-dia. Mandava colocar o povo mais perto. Mandava segurar a curiosidade com medo. Zé Nabor, pregado e amarrado, lutava para não desmaiar. A vista escurecia e clareava, e no meio daquela vertigem ele lembrou de Fulô mais uma vez, como se a lembrança fosse o último fio que o segurava no mundo. Pensou nela não com raiva, mas com uma tristeza funda, arretada, dessas que deixam o homem calado por dentro. "Se eu morrer aqui", ele pensou, "que pelo menos alguém saiba por quê." E sem ele saber, alguém já sabia e já vinha. Zé Cirilo saiu pelo mato para buscar Tião Pequeno e Lampião ficou ali, parado, olhando o rumo da fazenda como quem encara um inimigo antigo. A decisão estava tomada. Agora faltava só uma coisa: transformar decisão em movimento. E movimento no cangaço começa com preparação. Lampião ficou parado só o tempo de um suspiro. Depois, o corpo inteiro dele virou comando. Não com gritaria, com gesto curto, olho firme e ordem seca. E o acampamento, que até então parecia só sombra em pedra, virou oficina de guerra. Capítulo 7. Montagem de preparação. Arma, cavalo e rota. 1.100 palavras. Ninguém ali precisava ouvir discurso para entender a gravidade. O sol já ia alto, empurrando o sertão para o meio-dia, e cada minuto era um prego a mais na cruz de Zé Nabor. Lampião sabia disso, e sabia de outra coisa. Pressa demais é quando a gente tropeça no próprio pé. Ele apontou primeiro para Cabral e depois para Moreno. "Vocês dois comigo." A voz dele saiu baixa, mas cortante. "O resto, escolhe quem tem perna e cabeça fria. Hoje é serviço de precisão." Moreno deu um sorriso curto, de canto. "Oxente, hoje tem arrumação." Cabral não sorriu. Só apertou a correia da cartucheira e conferiu a arma como se conferisse a própria vida. Lampião abriu o bornal e começou a dividir o que importava. Cartucho, pólvora, munição contada. Não era ruma de bala para gastar à toa. Era tiro certo, no lugar certo, pelo tempo certo, e sair antes que o mundo desabasse. Ele separou os homens em 3 miolos, sem falar bonito, só como quem desenha caminho no ar. Um grupo vai arrodear pelo fundo do curral, pela sombra do juazeiro e pela cerca de Xique-Xique. Ele fez um gesto para a direita. Vão rasteiro, camuflado, feito cobra. Outro fica no lado do armazém só para segurar a mira dos jagunços e puxar o olho deles para o lugar errado. Gesto para a esquerda. 2 disparos no máximo. Não é para virar feira de bala. "E eu vou pro terreiro", ele disse por fim, como se fosse a coisa mais simples do mundo.
porque o coronel quer espetáculo. Então ele vai ver quem é que manda no espetáculo. Totonho do Riacho coçou a barba preocupado. Capitão, e a volante? Lampião nem piscou. A volante está esperando estrada. A gente não pisa em estrada depois do serviço. A gente some por dentro do mato e sai no rumo do Riacho Seco. Se eles vierem, vão achar poeira. Zé Cirilo voltou nesse meio tempo, trazendo o Tião pequeno. O menino vinha com a cara branca de poeira, olho arregalado e peito subindo e descendo ligeiro, mas sem chorar. Lampião olhou para ele como quem mede coragem sem humilhar. Tu é Tião, né? Sou, sim, senhor. O menino respondeu, engolindo seco. Se avexe, não. Lampião falou num tom quase calmo. Me diga, por trás do curral tem passagem por onde homem entra sem o jagunço ver? Tião apontou com a mão tremendo. Tem, capitão. Tem um canto que a cerca tá velha, escondida num pé de favela. Dá para passar agachado, mas tem que ir de um em um. E a chave do armazém fica com Aprígio, o jagunço. Ele anda com ela no bolso do colete. Quando ouviu Aprígio, Moreno cuspiu no chão, invocado. Cabra safado. Eu sabia. Lampião não se demorou no ódio. Ódio sem utilidade só faz barulho. E o cofre? Tião hesitou, olhou para o chão. Aí falou rápido, como quem solta segredo grande. Dizem que fica num quarto de trás, na casa grande, mas tem gente que fala que hoje ele botou o dinheiro no armazém para pagar jagunço depois do meio-dia. Aquilo era ouro em forma de informação. Se o coronel estava com o pagamento pronto, era porque planejava manter homem armado e leal, e ao mesmo tempo comprava a coragem dos ruins. Lampião entendeu que o serviço daquele dia tinha dois alvos que se encaixavam: tirar Zé Nabor da cruz e cortar a raiz do poder do coronel, que era o dinheiro girando na mão certa. Mas ainda faltava uma coisa para a história ficar inteira: a camada humana, a que cola no público e não deixa ninguém levantar da cadeira. Lampião perguntou, como quem não quer, mas quer. E por que ele botou Nabor na cruz? Foi só por causa de roça? Tião apertou os olhos com raiva e medo misturados. Foi porque ele teve pena do povo, capitão, porque mandava parar peia em menino, ajudava quem estava com fome, e porque o coronel odeia isso. O menino respirou fundo. E porque Nabor perdeu a Fulô, todo mundo diz que foi o coronel que tomou. O nome Fulô atravessou o ar como faca. Não era só drama, era o tipo de injustiça que o sertão reconhece de longe. Coronel que manda no amor alheio manda em tudo. E quando o povo sente que alguém teve o destino roubado, o povo guarda isso como brasa. Lampião olhou para o céu por um segundo. O sol estava chegando no ponto mais duro. Então é isso, ele disse quase num sussurro. Ele tomou o amor do cabra e agora quer tomar a alma. Ele virou para os homens e a ordem saiu em pedaços curtos, do jeito que ninguém erra. Moreno, tu vai com Cabral pelo fundo do curral, por essa passagem do pé de favela. Quando tu ver a cruz, tu não atira para matar trabalhador. Tu segura jagunço, só jagunço. Sabino, tu fica no armazém. 2 disparos para puxar o olho deles e pronto. Depois tu entra e pega o que for de cartucho e dinheiro que tiver ali. O que for do povo, não toca. O que for do coronel para comprar bala, a gente leva. Eu vou pelo terreiro, Lampião concluiu. E se o coronel quiser conversar, conversa vai ser no idioma que ele entende. Os homens checaram as armas uma última vez, ajustaram o couro do chapéu, prenderam o bornal, apertaram as correias. Ninguém falava alto. O único som era o couro rangendo, o metal batendo leve e o vento assobiando entre as folhas secas. Totonho puxou Tião pelo ombro. Tu fica comigo, bichinho. Tu já fez tua parte. Tião olhou para o rumo da fazenda com o olho brilhando, como se pedisse para ir mais. Lampião cortou de novo, sem brutalidade, mas sem dúvida. Menino não entra em fogo cruzado. Se avexe, não.
E então eles começaram a andar. Não foi uma corrida, foi um avanço de sombra, arrodeando a fazenda por dentro da caatinga, usando cada pedra como parede, cada moita como cortina. Quanto mais se aproximavam, mais dava para ouvir o terreiro. O zum-zum do povo, o grito de jagunço, o estalo de couro e o riso do coronel lá na varanda, achando que estava controlando o mundo. Lampião parou uma última vez num ponto onde dava para ver a Carnaúba por um recorte entre Mandacaru e Pedra. O terreiro parecia pequeno de longe, mas o que estava acontecendo ali era grande o bastante para virar história de feira, de igreja, de boca em boca. Ele baixou o queixo, como quem fecha o destino. "Bora", disse só. E quando o primeiro homem cruzou a cerca velha, indo pelo fundo do curral, o meio-dia já vinha chegando, e a fazenda inteira, sem saber, entrava na última metade da própria vida. O primeiro homem cruzou a cerca velha pelo fundo do curral, e dali em diante, qualquer passo em falso era caminho de cova. A fazenda Carnaúba, vista de cima daquela fresta entre Pedra e Mandacaru, parecia quieta, mas era o silêncio de bicho acuado, pronto para morder. Moreno foi na frente, corpo baixo, quase colando no chão, o rifle junto do peito. Cabral vinha logo atrás, calculando onde pisar para não fazer Pedra rolar. Cada movimento era medido, porque num lugar daquele, até um graveto quebrado podia denunciar posição. Pelo recorte entre as folhas secas, eles viam o fundo do curral, cerca de estaca grossa, um resto de sombra de juazeiro e umas cabeças de gado ruminando, alheias ao drama de gente. Mais adiante, o terreiro aberto queimado de sol, com a cruz de Zé Nabor fincada bem no meio, cercada de povo encabulado e jagunço em volta, de cara dura e rifle pronto. Lá na frente, no alpendre, o coronel Assis Dourado ajeitava o chapéu, como se fosse se apresentar em festa. Camisa clara, lenço no pescoço, revólver na cinta. Ele falava, e a voz dele vinha cortando o ar, mesmo sem eles escutarem palavra por palavra. A autoridade gosta de palco, e o terreiro, naquele dia, era o palco dele. Lampião observava tudo de um ponto um pouco mais alto, encostado numa pedra grande, com o chapéu fazendo sombra nos olhos. Sabino, do lado dele, marcava visualmente as posições. 2 homens no telhado do armazém, 3 encostados perto da porta, 4 na beira do terreiro, mais uns perdidos no meio do povo, camuflados como se fossem só trabalhador, mas com a mão sempre perto da arma. "É mói de gente, capitão", Sabino murmurou sem tirar os olhos. "Mas tem brecha." Lampião seguiu o olhar de Sabino até um canto aparentemente esquecido, um trecho de muro mais baixo, perto da casa de farinha, com umas moitas de mato crescido, lixo de roça, resto de madeira. Ali não havia vigia direto. Parecia detalhe, mas era por ali que, numa correria, o povo ia tentar escapar. Ali é o caminho deles, Lampião pensou alto. Se começar o fogo e não tiver saída, vão se pisotear. Aí o sangue que corre é de inocente. Ele respirou fundo. O plano que vinha desenhando desde o lajedo precisava se encaixar ali, naquele desenho real. Não era mais ideia, era pele. "Escuta, Sabino", ele falou baixo, sem desviar o olho. "Quando o primeiro tiro cantar, tu mira alto pro telhado. Nada de atirar em povo. Teu serviço é calar quem tá lá em cima, nos altos, botando medo. Se esses tombam, o resto perde coragem." Sabino assentiu, o rosto sério. Moreno e Cabral seguram o lado do curral. "Só jagunço. Se ver trabalhador correndo, tu abaixa o cano." Lampião continuou. "Quem estiver comigo no terreiro não atira primeiro. Primeiro eu falo. Se o coronel quiser conversa, a gente conversa. Se ele quiser faroeste, a gente dá." Ao mesmo tempo, do outro lado, o coronel continuava o espetáculo. O sol já estava quase a pino e o suor escorria pela nuca do povo. As mulheres limpavam o rosto com a barra da saia. Menino chorava baixo. Ninguém se atrevia a sair. "Hoje, ao meio-dia, eu mato a compaixão nesta fazenda.
gritou Assis Dourado, abrindo os braços como se fosse padre em sermão. Que sirva de exemplo para todo matuto abestalhado que pensa em amolecer para o lado de devedor, de preguiçoso, de gente sem palavra. O povo ouviu preguiçoso e engoliu seco, porque preguiça ali era pouca, o que tinha muito era fome. Mas ninguém respondia, até o vento parecia ter medo. Zé Nabor, preso na cruz, mal enxergava direito. A luz do sol batia no rosto, queimando os olhos. Mas ele ainda ouvia. Cada palavra do coronel era uma faca entrando de novo. O corpo doía tanto que já beirava o entorpecimento. Mas o pensamento dele, teimoso, ia e voltava em Fulô, em Tião Pequeno, em todo mundo que olhava sem poder fazer nada. Se eu gritar, eles vão sofrer mais, ele pensava. Se eu ficar calado, talvez esqueçam meu rosto mais depressa. Era pensamento de homem na beira do fim, tentando achar alguma dignidade no meio do desmantelo. Do mato, Lampião via aquela figura pregada, aquele corpo queimando de sol, e uma lembrança antiga, já enterrada, cutucou. Ele também já tinha visto gente amarrada em tronco de engenho quando era menino, lá para as bandas de Pernambuco, gente apanhando por conta de terra e dívida. O tempo passa, os nomes mudam, mas o mecanismo é o mesmo. Danado, ele murmurou, quase para si. Tem coisa que nunca muda. Cabral, lá embaixo, já estava tão perto do fundo do curral que sentiu o cheiro forte de bosta de gado misturada com poeira quente. Ele se encostou no poste da cerca velha, olhou por uma fresta e viu a lateral da cruz, o perfil de Zé Nabor, o suor escorrendo em trilha pela barba. Viu também 2 jagunços mais pro canto, conversando baixo e rindo, como se aquilo fosse diversão de domingo. Eu só saio daqui com um de vocês no chão. Cabral pensou frio, marcando mentalmente os rostos. Na lateral do armazém, Sabino já tinha escolhido o lugar de se deitar, com o rifle apoiado numa raiz exposta, a mira ajustada para o telhado, onde 2 homens passavam o tempo rodando cigarro e olhando o horizonte com preguiça de quem acha que jamais vai ser atacado em pleno dia, com tanta vantagem. Caba da peste confiado, Sabino murmurou. Vão cair sem nem saber de onde veio. Lampião, por fim, deu o passo que faltava. Saiu da sombra da pedra e caminhou devagar, pelo lado onde o mato era mais ralo, até ficar a poucos metros do limite do terreiro. O coração de qualquer homem normal teria disparado. Mas o dele batia no compasso que a vida de estrada forjou. Firme, atento, sem desperdício. Ele ergueu o rifle num ombro, não apontado para ninguém ainda, e avançou alguns metros mais, até que a primeira pessoa do círculo de povo o viu. Uma mulher levou a mão à boca. Um homem baixou a cabeça. Outro arregalou os olhos. Não precisou ninguém anunciar. O chapéu de couro, a postura, o jeito de andar, pouca gente tinha dúvida. É Lampião? Alguém sussurrou, quase sem ar. A notícia correu como rastro de pólvora entre o mói de gente cercando o terreiro. Uns ficaram com medo dobrado. Outros sentiram, por um segundo, uma coisa que fazia tempo que não sentiam: esperança. O coronel viu o movimento estranho na borda da roda. Viu cabeça virando, gente se mexendo, um murmúrio crescendo. Ele franziu a testa, irritado. Que arrumação é essa? Ele rosnou. Ninguém sai daqui. Mas aí ele também viu uma figura se destacar na beira do terreiro, caminhando com calma demais para quem entra em ninho de cobra. O rosto endureceu. O coração deu aquele pulo que todo valente sente quando o perigo que era só nome chega na frente dele em carne e osso. Não diga, ele murmurou quase sem voz. O caba veio mesmo. Lampião parou a uma distância em que dava para ser ouvido sem gritar demais, mas ainda perto o suficiente para correr se precisasse. Ele não levantou arma primeiro. Levantou o queixo. Coronel Assis Dourado. A voz saiu clara, sem tremor.
Eu soube que hoje o senhor resolveu brincar de Deus aqui nesse terreiro. O silêncio que se fez foi tão espesso que dava para cortar com faca. Só se ouvia o mugido distante de uma res e o estalo seco de alguém engolindo saliva. Até o chicote, pendurado no braço de um jagunço, pareceu ficar mais pesado. Assis, dourado, respirou fundo, recuperando o ar de dono de tudo. Aqui quem manda sou eu, Lampião. Ele respondeu com o melhor tom de autoridade que conseguiu juntar. Tu não foi convidado para essa festa. Lampião deu um meio sorriso frio. Festa? Ele olhou para a cruz. Eu só tô vendo um homem pregado no sol, pagando com o corpo porque teve pena de pobre. O senhor chama isso de festa? Um murmurinho correu pela roda. Era perigoso concordar, mas era difícil não concordar. No fundo, até quem tinha medo sabia. Aquilo ali tinha passado de todos os limites. Lampião continuou sem elevar a voz, mas cada palavra batia no alpendre como pancada. Eu vim aqui por 2 motivos, coronel. O senhor mesmo mandou chamar. Botou o jagunço para espalhar que estava esperando Lampião, achando que eu ia ter medo de cruz. Ele deu de ombros. O outro é esse cabra aí, apontou com o queixo para Zé Nabor. Dizem que o senhor tomou a noiva dele. Dizem que agora quer tomar o resto de dignidade. E eu não costumo perder a viagem quando encontro um coronel que confunde poder com licença para desgraçar a vida dos outros. Assis Dourado sentiu a mão formigar em cima do cabo do revólver. Jagunço começou a se mexer, segurando o rifle com mais força. O ar inteiro ficou elétrico, esperando o primeiro tiro, a primeira ordem. Lampião, porém, ergueu a mão aberta, palma para baixo, num gesto que segurou o próprio bando e até o impulso de quem queria correr. Mas hoje não é dia de matar povo à toa, ele falou. Hoje, se tiver sangue, vai ser de quem merece. O coronel deu um passo à frente, num ato de coragem misturada com desespero. Se tu der mais um passo nesse terreiro cangaceiro, eu encho teu couro de chumbo na frente dessa ruma de gente, disse, com a voz quase rouca. E amanhã vão rezar missa por ti na capela, como rezam por qualquer defunto. Lampião inclinou a cabeça de leve. Pois então, coronel, veja se reza direito, porque quem começa brincando com cruz nunca sabe com quem termina pregado nela. E, enquanto essa frase ainda vibrava no ar lá atrás, na sombra do curral, o dedo de Sabino já se ajustava na mira e a mão de Moreno já buscava o ponto exato de puxar fogo. O terreiro, de um segundo para o outro, deixou de ser só cenário de humilhação e virou campo de guerra. Mas ainda faltava a primeira faísca, o movimento que ia separar quem vivia de mandar doido e quem ainda tinha chance de sair dali respirando. O ar ficou parado por um segundo, como se até o sol tivesse segurado o fôlego. A ameaça do coronel ainda estava pendurada no terreiro, e Lampião, com a mão baixa, parecia calmo demais. Só que calma de cangaceiro, naquele ponto, era o aviso final. O primeiro disparo não veio da boca do coronel, veio do alto. No telhado do armazém, um dos vigias, confiante, abestado, achando que mandava no horizonte, levantou o rifle para mirar Lampião. Foi o tempo de ajeitar a coronha no ombro e puxar o ar. E aí, seco, sem anúncio, o tiro de Sabino cantou. O vigia tombou de lado feito saco vazio, escorregando pelo telhado com um baque que todo mundo ouviu. O segundo homem no telhado nem teve tempo de entender. Tentou se abaixar, procurou de onde vinha e levou o segundo disparo no ombro, gritando de dor e se encolhendo atrás da cumieira. Foi o estalo que quebrou a fazenda ao meio. É emboscada! Alguém gritou, e o terreiro virou desmantelo. O povo que estava em roda se abriu na hora, correndo sem direção, tropeçando, puxando o menino pelo braço, mulher agarrando criança no colo, homem tentando achar sombra atrás de poste. Era mói de gente e medo misturado, e Lampião, ali no meio, não se mexeu para trás. Ao invés disso, ele avançou um passo. Se avexe não, povo! Ele gritou com voz de comando.
Corre para o canto do muro baixo, perto da casa de farinha. Arrodiem por ali. Era o tipo de ordem que salvava a vida. Quem ouviu e obedeceu correu para onde tinha brecha, para onde a bala não varria direto. Quem não ouviu, correu para qualquer lado, e aí era sorte. O coronel Assis Dourado arregalou o olho. A cara dele, antes de dono, virou cara de homem encurralado dentro da própria casa. Mas ele ainda tentou manter o teatro. "Atirem nesse cabra!" Ele berrou para os jagunços, apontando para Lampião. "Atirem! Matem!" Do lado do curral, Moreno e Cabral já tinham se mexido. Moreno pulou por trás da cerca velha e apareceu na lateral do terreiro, rifle na mão, mirando não no povo, mas nos jagunços que tentavam formar linha. "Agora, seus cabras safado!" Moreno rosnou e disparou. O tiro pegou um jagunço no braço, derrubando o rifle. Outro jagunço se jogou no chão, tentando mirar deitado, e Cabral respondeu com um disparo curto, certeiro, que arrancou o chapéu do homem e o fez rolar, se arrastando feito cobra para trás de um poste. O barulho ficou ensurdecedor. Grito, bala, correria, cachorro latindo, gado mugindo no curral e o coronel berrando ordens que ninguém conseguia cumprir direito. Lampião, no meio daquele inferno, mantinha o foco numa coisa só: a cruz. Zé Nabor levantou a cabeça ao ouvir os tiros, e uma centelha atravessou o olho dele. Não era alegria. Era aquele alívio desesperado de quem achou que ia morrer sozinho e, de repente, descobriu que não. Ele tentou falar, mas a garganta só soltou um gemido. O corpo tremia. As mãos estavam roxas, dormentes. O sol tinha queimado a pele e a sede tinha virado faca. O coronel percebeu o perigo real. Se Lampião soltasse o capataz, o espetáculo acabava. E pior, o coronel perdia o controle diante do povo. Então, num gesto de crueldade pura, ele puxou o revólver e apontou para Zé Nabor. "Se alguém chegar perto da cruz, eu mato ele aqui mesmo", gritou, e os olhos dele brilharam de ódio. "E depois eu mato mais 2 para prender." Foi aí que Lampião mudou o tom. A voz dele, antes controlada, virou aço. "Tu não vai matar mais ninguém hoje não, coronel." Ele disse e avançou de vez. 2 jagunços tentaram fechar o caminho, mas Lampião não entrou de peito aberto. Ele se deslocou para o lado, rápido, usando o corpo de um poste como cobertura, e disparou um tiro seco na altura do chão, só para derrubar a coragem. O jagunço se jogou para trás, achando que tinha sido atingido, e isso abriu um corredor. Moreno aproveitou e apareceu mais à esquerda berrando: "Arrodiem! Arrodiem ele!" Cabral deu um passo e mirou na mão do coronel. Não queria matar o homem ainda, queria desarmar. O tiro pegou no punho e o revólver caiu, girando no barro do terreiro. Assis Dourado soltou um grito que não era de dor só, era de humilhação. Era o grito de quem descobre em público que não manda tanto assim. E foi nesse instante que a virada aconteceu do jeito mais cruel e mais justo que o sertão conhece. A própria traição do coronel começou a cobrar a conta. Aprígio, o jagunço invejoso, apareceu na beirada do alpendre com a chave do armazém no bolso e uma arma na mão, tentando decidir se corria ou se atirava. Ele olhou para o coronel caído, olhou para Lampião avançando, olhou para o povo correndo. E por um segundo ele pensou: se o coronel cair, eu posso me salvar. Posso dizer que ajudei. Foi o pensamento de rato. Ele deu um passo, levantou a arma para apontar em Lampião pelas costas. "Pô, capitão!" Tião Pequeno gritou do canto do muro baixo sem se controlar. Lampião virou o rosto no reflexo e Moreno, que era invocado mas não era lerdo, fez o que precisava. Deu uma lapada de tiro no chão perto de Aprígio, levantando poeira e fazendo o homem se abaixar no susto. "Abestado!" Moreno berrou. "Tu ainda quer bancar o valente?" Aprígio se encolheu. E naquele vacilo ele perdeu a chance de virar herói de mentira. A traição dele ficou exposta. O povo viu.
E o jagunço, quando sente que vai virar bode expiatório, corre. Aprígio correu para o lado do armazém. Sabino, que estava na sombra da parede, viu a figura e já entendeu tudo sem ninguém explicar. Ele saiu de trás do canto e encostou o cano do rifle na direção do jagunço. "Encosta, cabra safado!" Sabino falou baixo. "A chave." Aprígio tremia tanto que parecia que ia desmaiar, mas tirou a chave do bolso. Eu só estava obedecendo," ele choramingou. "Obedecendo é o cão," Sabino respondeu. "Tu és Judas de fazenda." Pegou a chave e empurrou Aprígio para dentro sem fazer barulho demais. Ali, naquele instante, o objetivo do dinheiro ficou claro: cortar o poder do coronel no lugar onde ele comprava tudo. Enquanto isso, no terreiro, Lampião chegou na cruz. Zé Nabor abriu os olhos com esforço. Os dois se encararam por um segundo. Não tinha discurso, não tinha heroísmo de teatro. Era só a verdade crua. Um homem destruído e outro que decidiu que não ia deixar aquilo passar. "Aguente, macho véi!" Lampião disse, curto, como quem entrega força em palavra. "Já já tu sai daí." Lampião puxou a faca e começou a cortar a corda do pulso, com cuidado para não rasgar mais a pele. A corda estava apertada e suja. Ele cortou uma, depois a outra. O corpo de Nabor caiu para frente pesado e Lampião segurou pelo ombro. Nabor quase desabou, e aí veio a parte mais real. O resgate não era só soltar, era sustentar. Moreno apareceu do lado segurando a linha de fogo. "Tá vivo?" perguntou. "Tá," Lampião respondeu, "mas tá no limite." O coronel, com o punho ferido, se arrastava no barro tentando chegar no revólver caído. A cara dele era de bicho. Ele olhava para Nabor como se olhasse para uma posse escapando. Tu vai se arrepender," ele rosnou, cuspindo poeira. "Eu compro tua cabeça, eu compro o delegado, eu compro..." Lampião virou o rosto devagar, com o capataz meio apoiado nele. E a resposta veio no mesmo idioma do sertão. "Compra não, coronel," ele falou, "porque hoje tu vai aprender que tem coisa que dinheiro não segura." A frase saiu simples, mas doeu mais do que tiro, porque feriu o lugar onde o coronel era mais frágil, o orgulho. Cabral avançou e chutou o revólver para longe, longe do alcance do coronel. "Acabou, Assis," Cabral disse seco. O coronel olhou ao redor. Viu o jagunço ferido, viu o povo escapando, viu o terreiro virando caos. Viu que a festa dele tinha se transformado em desmoralização pública. E num gesto de desespero, ele gritou pro alto, como se chamasse Deus e a polícia ao mesmo tempo: "Volante, cadê vocês? Apareçam, filho de rapariga!" Mas a volante não estava ali. E mesmo que estivesse naquele instante, não mandava mais. Sabino reapareceu na borda do terreiro com um embornal mais pesado e a cara fechada. "Capitão, no armazém tem cartucho e dinheiro separado para pagar jagunço," ele disse. "Já tá comigo." Lampião assentiu uma vez. O plano tinha funcionado: resgatar e cortar a raiz. Só faltava uma coisa para fechar a conta moral da história: o destino do coronel. Lampião olhou para o povo, espalhado e se recompondo, e falou alto o bastante para ser ouvido sem virar grito. "Quem correu, se esconda. Quem tá com criança, fique no canto. Ninguém precisa morrer por causa de coronel hoje, não." E então ele voltou o olhar para o homem no barro. Assis Dourado, ferido, sujo, desmoralizado, encarou Lampião com ódio e medo. E ali, no olho dele, dava para ver a verdade. Ele não estava com medo de morrer, estava com medo de perder o nome. Lampião deu um passo. "Agora, coronel," ele disse, e a voz ficou baixa, perigosa. "A conversa vai ser só entre tu e o que tu fez." E foi aí, com o capataz vivo, o dinheiro na mão do bando e o coronel no chão, que a história atravessou o ponto sem volta. Porque resgate no sertão é uma coisa, mas o que vem depois é acerto.
O coronel ficou no barro, respirando poeira e desespero, com o terreiro ainda tremendo de correria. Lampião segurou Zé Nabor pelo ombro, viu que o homem estava vivo por um fio, e então olhou em volta como quem mede não só o que aconteceu, mas o que precisava ficar marcado na memória do povo. Lampião não se apressou em dar o golpe final. Ele sabia que naquele sertão tem morte que apaga e tem humilhação que vira recado. E o coronel Assis Dourado tinha vivido de recado a vida inteira. Então ia receber um recado do tamanho que merecia. Moreno veio trazendo uma corda grossa que tinha sido arrancada do curral. "Capitão, amarro esse cabra?" perguntou, com a cara fechada de quem queria resolver logo. Lampião fez um gesto curto. "Amarre, mas não no meio do povo. Arrastem ele para o lado do alpendre." Ele olhou para o terreiro, vendo criança chorando e mulher tremendo. "Se avexe não com o inocente aqui, não." Cabral ajudou a puxar o coronel. Assis Dourado se debateu, xingou, tentou morder, feito bicho do mato encurralado. "Vocês estão lascados!" ele gritou, cuspindo sangue e poeira. "Eu mando buscar vocês. Eu compro cabeça." Lampião cortou sem levantar a voz. "Tu compra é silêncio, coronel. Compra homem, compra caneta. Mas hoje tu vai ver que não compra respeito." Sabino apareceu com um embornal pesado e na outra mão uma pilha de papel amarrada com barbante. "Capitão, achei isso dentro do armazém. Caderneta, dívida anotada, nome de todo mundo. Tem gente devendo desde menino." Ele deu uma olhada para o povo. "É corrente de papel." O murmúrio voltou. Um homem do povo deu um passo, encabulado, como se quisesse falar, mas a coragem travou na garganta. Lampião ergueu o olhar para o terreiro e falou alto o suficiente para todos ouvirem, sem transformar em discurso comprido. "Isso aqui é de vocês," ele disse apontando as cadernetas. "É a corda que prende vocês sem precisar de ferro. Hoje essa corda vai se lascar." O coronel arregalou os olhos. "Não!" ele gritou. "Isso é meu! Isso é a lei da fazenda!" Lampião foi até a cruz, olhou a madeira grossa, marcada de suor e sangue, e puxou dela um estilhaço solto. Depois pediu fogo. Um trabalhador hesitou. Ninguém queria se comprometer. Aí uma velha, tremendo, tirou do bolso um isqueiro velho ou uma caixa de fósforo amassada e estendeu com a mão trêmula, como quem entrega pecado e esperança na mesma palma. "Ave Maria", ela sussurrou. "Que Deus perdoe. Deus conhece o coração de cada um." Lampião respondeu curto. "E o do coronel todo mundo já conhece." Ele acendeu. Primeiro uma folha, depois outra. O fogo pegou de leve e foi crescendo, lambendo o papel com fome. E quando as primeiras cadernetas viraram cinza, o povo ficou parado, sem saber se acreditava. Um homem soltou um oxente, baixinho, como se o mundo tivesse mudado de lugar. Uma mulher abraçou o filho com força. Um vaqueiro começou a chorar sem som, só o rosto se desfazendo. O coronel se contorceu. "Vocês vão morrer por causa disso." Ele berrou quase sem voz. "Isso é crime, isso é roubo." Lampião se aproximou do coronel bem perto para ele ouvir sem ninguém precisar gritar. "Roubo é o que tu fez a vida toda," ele disse. "Roubo de dinheiro, de trabalho e até de amor." Assis Dourado tentou cuspir, mas tossiu. O punho ferido latejava. O orgulho dele, porém, doía mais. "Fulô", ele rosnou. "Aquela rapariga era fraca. Eu só dei destino a ela." A palavra destino acendeu uma raiva fria nos olhos de Zé Nabor, que estava apoiado em Moreno, quase caindo. Mesmo fraco, ele deu um passo à frente com o corpo tremendo. "Destino, coronel." Nabor falou com a voz quebrada. "Tu não deu destino, tu roubou." O terreiro inteiro ouviu. E a verdade, quando é dita na frente de todo mundo, pesa como pedra. Lampião olhou para Nabor um segundo, como quem reconhece coragem. Depois, voltou para o coronel.
Hoje tu vai pagar em público, porque tu gostava de espetáculo. Ele fez sinal, e os homens puxaram o coronel até perto da cruz. Não para pregar ninguém. Aquilo ali era símbolo demais para virar brincadeira. Mas para colocar o coronel de joelhos, na frente do que ele sempre quis controlar, o olhar do povo. Olhem bem, Lampião falou para o terreiro num tom firme, sem histeria. Eu não tô aqui para mandar vocês virarem cangaceiro, nem para matar trabalhador. Eu tô aqui para dizer que coronel nenhum é dono da vida de vocês. O coronel levantou a cabeça tentando parecer valente. Quando a volante chegar, tu se lasca, Lampião, ele disse com a voz falhando. Eles vão te cercar. Eu já mandei recado. Eles vêm. Lampião assentiu, como se já soubesse. Eu sei. E é por isso que eu não vou ficar teimar em terreiro. Ele olhou para os homens. Nós vamos embora antes. Mas tu vai ficar com um recado para lembrar. Ele não matou o coronel ali, na frente de todo mundo, como se a vida fosse só pólvora. Ao invés disso, fez uma coisa que naquele sertão era quase pior. Desarmou o nome dele. Lampião ordenou que tirassem do coronel o anel, o cinto, a arma e deixassem ele amarrado, humilhado, sem o símbolo do mando, esperando a própria gente decidir o que fazer com ele depois. Ninguém aqui vai dizer amanhã que Coronel Assis Dourado morreu como mártir. Lampião falou seco. Vai viver para carregar vergonha. Moreno ainda resmungou, invocado. Capitão, esse cabra merece coisa pior. Merece, sim, Lampião concordou. Mas o sertão às vezes castiga mais com a continuação do que com o fim. Sabino entregou a Lampião um maço de notas e umas moedas, dinheiro separado para o pagamento de jagunço. Lampião não levantou aquilo como troféu, só guardou. Isso aqui não é do povo, isso aqui era para comprar bala e lealdade. Agora vai servir para munição e para comida do bando. Ele olhou para o terreiro. E o que for de comida e remédio do armazém, fica. Ninguém vai morrer de fome hoje por causa de mim. Cabral se aproximou, alerta. Capitão, tem poeira no rumo da estrada. Pode ser volante chegando. Lampião virou o rosto, rápido. A poeira ao longe era fina, mas crescia. Eita gota, tão vindo. Moreno falou. Lampião fez sinal e os homens se organizaram num instante. Nabor vai no meio, ele disse. Moreno, segura ele. Cabral, fecha atrás. Sabino, some pelo mato e apaga rastro. E o povo? Lampião ergueu a voz para o terreiro. Quem puder, vá para casa. Ninguém viu nada, ninguém fala nada. Se perguntarem, diga que correu e se escondeu. Fuxico mata. O povo obedeceu sem nem discutir. Era medo da volante, era medo do coronel, era medo de tudo. Mas no fundo tinha também gratidão. Zé Nabor, quase desmaiando, ainda teve força de virar o rosto para a cruz e sussurrar, como quem fala com Deus e com a própria vida. Obrigado. Lampião não respondeu com carinho. Respondeu com aquilo que no cangaço era o máximo de afeto. Aguente, ele disse. Depois a gente vê teu rumo. E então o bando sumiu. Não em disparada desmantelada, mas em retirada limpa, arrodeando por dentro da caatinga, usando vereda seca, sumindo onde estrada nenhuma entra. A poeira da volante chegou ao terreiro minutos depois. Tarde demais para pegar Lampião, cedo o suficiente para ver o tamanho da humilhação. Caderneta virada cinza, jagunço ferido, coronel amarrado, povo assustado e calado. E assim, a história se espalhou do jeito que história real se espalha. Em feira, em porta de igreja, em beira de fogão, na boca de quem jura que viu. Uns diziam que foi justiça, outros diziam que foi vingança. Mas todo mundo concordava numa coisa. Naquele dia, na fazenda Carnaúba, o dinheiro não mandou sozinho. E agora, você que está assistindo o Tempo de Cangaço, diz aqui embaixo o que você acha. Foi justiça ou foi vingança? E de que cidade você está vendo essa história, meu irmão?
Se curtiu, deixe o like e na sua tela já está aparecendo a próxima história do nosso canal. Clica nela para continuar no tempo do cangaço, porque o sertão guarda caso que é de arrepiar até hoje.